filme Pocahontas certamente é um dos filmes mais conhecidos e amados da Disney, não só por sua belíssima história que foi um caso real, mas também pelo romance proibido e principalmente sobre os fatos históricos que aguardam no filme da Disney. Lançado em 1995 e 3 anos depois, em 1998, foi lançado Pocahontas 2, um filme com uma crítica baixa, mais baixa do que a primeira, já que a primeira obviamente é um filme incrível, porém as pessoas não gostaram de Pocahontas 2, principalmente por uma cena considerada ruim, ou a pior cena do filme, mas também por outros aspectos. Bom, eu sou Bena Soft e sejam bem-vindos ao meu canal de animações, então vamos descobrir por que esse filme é tão horrível. Para que você entenda Pocahontas 2, você primeiro tem que saber um pouco de Pocahontas do primeiro filme. Primeiramente que ele foi baseado em alguns fatos históricos, como por exemplo, os britânicos colonizando os Estados Unidos. E, não só isso, mas Pocahontas, como todo mundo já deve saber, ele foi baseado numa história real em que não teve esse romance todo, isso foi coisa da Disney, mas sim por uma espécie de relação pai e filha, em que teve como a indígena e um cara britânico de 40 ou 30 anos com uma indígena de 10 anos. Ou seja, a Disney romantizou uma relação de pai e filha, isso foi meio que pedófilo, e você gostou, ou seja, o culpado foi você gostar de um filme da Disney pedófilo. Mas de resumo, a gente vê que a Pocahontas se apaixona por um britânico, e daí acontece aquele amor proibido, e no final ele leva um tiro e acaba tendo que voltar, e a Pocahontas, tendo a escolha de ir para a Inglaterra, ela decide ficar ao seu povo. Mas assim, agora indo pra Pocahontas 2, o problema é que não ocorre isso. Tipo, o que você sabe de Pocahontas 1, joga fora. A gente vê que em Pocahontas 2, primeiramente, entra um novo personagem, um cara ruivo, britânico ruivo, que chega com um montão de pessoas, assim como os portugueses chegaram ao Brasil cobrando imposto, eles chegaram e pensaram, bom, já que estamos nessa região, vamos cobrar impostos dos indígenas. Aí a Pocahontas vê aquilo e pensa, cara, por que eu não vou na Inglaterra com esse cara que eu não conheço? Isso aconteceu porque, na vida real, a pessoa que a Pocahontas salvou foi o John Smith. Porém, ela não se casou com ele. Quem de fato casou com ela foi um tal de John Rowe, que ele se casou com ela após ela ter sido sequestrada e ele ter chegado e falado: eu te liberto se você casar comigo. Ou seja, esse Pocahontas 2 ele é como se fosse uma adaptação da vida real. É exatamente por isso que ela termina com esse personagem e não com John Smith, já que na vida real ela chegou a de fato reencontrar o John Smith, porém ela chegou a dizer que ele era um mentiroso, um vagabundo e não quis ficar com ele. Ou seja, é como se Pocahontas 2 a Disney tentasse ajeitar a história e modificar ela, para que ela ficasse mais fiel ao que realmente aconteceu. Pra vocês verem, no início do filme, no caso no primeiro filme, a Pocahontas tinha que descobrir o seu sonho, pra no final ela simplesmente querer largar toda a sua tribo, todo o seu povo, pra viver com um ruivo. Eu posso estar sendo bem direta com isso, mas vocês têm que entender, galera, que, cara, esse filme, ele apagou o britânico loiro que a gente conhece no primeiro filme, por isso que eu tenho que relembrar vocês, porque, cara, muitos dizem que esse filme ele era pra ser aquele filme que, eu acho que ele não era bom pra mim, vou arrumar outro cara. Só que a primeira relação já tinha dado certo, principalmente que, cara, o motivo da Pocahontas ir pra Inglaterra não foi nem pra ver aquele cara loiro, ela esqueceu dele. Eles basicamente apagaram e fizeram com que ela fosse submissa a um homem ruivo. A Brenda prova simples. Existe uma cena em que a Pocahontas, após ela ir para um palácio celestial e eles pensando, bem, ó, tu não pode ficar com essa roupa, tem que se trocar. Ela meio que usa uma roupa típica de uma realeza e ela usa pó de arroz, uma das piores cenas já feitas pela Disney. Pra ser mais franca com vocês, nessa época em que se passava Pocahontas 2, nesse filme, principalmente essa relação entre indígenas e britânicos, vocês têm que ver que nessa época existia um tratado que os britânicos e os indígenas americanos não faziam mais isso, tipo, matar um ao outro, ter essa briga. No mínimo no primeiro filme, pois o mau contato, na primeira vista, realmente não foi uma melhor coisa. Mas depois desse tratado em que Pocahontas 2 se passa, eles agora fazem até aperto de mão, tá ligado? Ou seja, sem ódio, para no final uma indígena usar pó de arroz pra ficar com um ruivo. E olha, no final do filme, depois que o vilão volta a fazer aquelas coisas de vilão, a gente vê que o loiro basicamente aceita a relação dela com o ruivo.
Ou seja, o cara quase morreu no primeiro filme pra nada. É uma prova que a Disney sempre foi mãe de vaca? E, cara, Pocahontas 2 não é à toa que ele tem uma crítica tão baixa e ninguém fala desse filme, porque é um filme que é uma novela mexicana que deu errado e que a Pocahontas nem sequer, não tem nem esforço de lembrar daquele cara, daquele britânico que ela teve no primeiro filme, aquele romance. Aí no final a gente vê que ela simplesmente virou uma, vou nem falar o nome, pra trocar ele. E para completar a gadice desse filme, nós vemos também que os animais de Pocahontas, o guaxinim, aquele beija-flor lá, eles basicamente odiavam o britânico no primeiro filme. E adivinha, no segundo filme eles basicamente quase beijam os pés do cara de tão amado que ele é. Então, vocês acharam que realmente merecia existir essa Pocahontas 2? Será que deveria ter sido melhor? Será que a Disney deveria simplesmente acabar direto? Comenta aqui embaixo. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva. E é isso. E fiquem com Deus.